Você já ouviu falar do Cavaleiro de Fênix, do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco? Eu irei falar um pouquinho do Cavaleiro de Fênix, para aqueles que já conhecem e os que não conhecem ainda. Eu irei falar aqui, abordar um detalhe muito interessante. São os detalhes que o Espírito Santo me ensinou a respeito de guerra, tá? Então, vem comigo que vamos falar já já. Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Trindade e eu quero tentar aqui falar a respeito do tema bem diferenciado, o Cavaleiro de Fênix. Iremos aprender aqui uma tática muito boa de guerra. Mas talvez muitos vão falar assim, cara, esse desenho é do mal, é do diabo. Não importa. Eu quero apenas trazer uma reflexão que o Pai me ensinou. Vamos lá? Vamos começar lendo Mateus capítulo 11, versículo 12, na versão NVI atualizada. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Os que usam de força se apoderam dele, do reino de Deus. Então, isso aqui é muito conhecido, esse texto, porque todos nós conhecemos, todos nós já lemos esse texto. Só que não paramos para pensar. Nós não entendemos às vezes por que não conseguimos vencer muitas guerras, não conseguimos avançar, romper em algumas coisas, por esquecer esse detalhe, porque o reino de Deus é tomado, em outras traduções vai dizer, o reino de Deus é tomado com esforço. É com muito esforço que nós vamos manter o relacionamento com o Pai. É com muito esforço que vamos manter a santidade, a perseverança, a insistência. É através do esforço. Então, quando a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, significa que você tem que ser violento. Você tem que ser realmente um cara quente, violento. Você não pode ser morno nem frio, você tem que ser quente. É assim que se vence. Mas a Bíblia também vai dizer que aquele que não for como criança não pode entrar no reino dos céus. O que significa ser criança? Ser criança não significa você ser bonzinho, você ser um pobre coitado. Não é isso. Ser criança é ser puro de coração. É ser simples como eles são. É ter pureza no coração. Uma criança, quando você briga com ela, pelo fato delas serem simples demais e puras de coração, elas vão se magoar com muita facilidade. Quando você dá um esporro nela, você briga com ela, ela fica triste ali. Mas passa 2 ou 3 minutos, ou 5 minutos, ela vai lá e está te abraçando de novo. Ela está te abraçando, está falando contigo normalmente, porque ela não guarda mágoa. É por isso que Jesus falou, ser puro de coração. Jesus também disse, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração, ela faz ver a Deus. Ela nos acelera a entrar, ela nos dá a condição de entrar com facilidade no reino dos céus. Então, qual é a diferença entre a criança e um agressivo?
Você pode ser muito bem como uma criança, puro de coração, mas você tem que ser agressivo. Quando você é puro como uma criança, é você ser para o próximo, é você carregar amor dentro de você, é você não guardar mágoa de ninguém. A pessoa vai lá e te ofende, e você não guarda mágoa dessa pessoa e vai lá continuar com ela, continuar amando ela da mesma forma. Ser criança se refere a você fazer isso com o próximo, né? Aqui para o próximo. Agora, você ser agressivo, você tem que ser agressivo contra o reino das trevas. Aí sim, você tem que ser agressivo contra os ataques, você tem que ser agressivo contra o pecado. Você tem que ser violento com o seu corpo. O salmista vai dizer que ele dá ordem à sua mente. Mente, adore ao Senhor. Todo o meu ser te louva, ó Deus. Ele dá ordem, todo o meu ser, ele pertence a Jesus. Minha mente adore ao Senhor. Tudo que há em mim louve. A minha alma louve ao Senhor. O fôlego se rende ao Senhor. Então isso é você ser agressivo. Então eu quero que você entenda. É você ser violento contra os seus inimigos. Ok? É assim que se vence. Você tem que ser violento, você tem que ser persistente. A persistência também é chave no reino. Quando você é um teimoso, você começa a dar trabalho para as trevas. A pessoa que é violenta, ela pode cair, mas ela está sempre ressurgindo das cinzas, ela está sempre se ressurgindo novamente. É assim que se vence. O problema é o seguinte: quando a pessoa cai num determinado pecado, Satanás ele vai lá, convence a pessoa: você não é mais digno de nada, você não é mais digno. E você fala: eu não sou digno mesmo não, e fica aquele negócio: não vou conseguir mais não, eu não vou mais prosseguir. Não. O Espírito Santo ele é aquele que te faz prosseguir. O Espírito Santo é aquele que te faz ressurgir sempre das cinzas. Ressurgir com a força sobrenatural, com a força maior ainda do que você já estava. Esse é o segredo. Quando você cair, não permanecer caído. É se levantar e continuar com a força ainda maior. E agora eu irei colocar aí na tela algumas cenas do Cavaleiro de Fênix, para você entender o que eu estou falando. O Cavaleiro de Fênix, ele causava espanto para os seus inimigos. Quando as pessoas pensavam que ele estava morto, ele estava lá sempre ressurgindo. Confere o vídeo aí e já já nós voltamos aqui. Pode ser verdade, você está vivo, eu não acredito! Quem é você? Diga! Eu sou Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida.
Para viver uma outra vida. Para viver uma outra vida. É ele! Observe a frase que eu destaquei no vídeo. Ele disse: eu renasci das cinzas para uma nova vida. Então, todas as vezes que ele ressurgia das cinzas, é para ter uma nova vida, uma nova conduta, um novo caminhar, um novo ser. Então, todas as vezes que você cair, você vai se levantar mais forte para uma nova vida. Não é você que levanta. É claro que isso aí é só uma ilustração. Não é você que se levanta, mas o Espírito Santo que te coloca de pé para uma nova vida. Então, quando você faz isso, quando você começa a ser um teimoso no mundo espiritual, quando você passa a ser chato para Satanás, o mal ele começa a perder as forças. É assim que se vence. Pessoal, claro, o maior exemplo de motivação é Jesus Cristo. Eu poderia colocar Jesus Cristo como o maior. Ele é. Mesmo que eu coloquei essa ilustração do Cavaleiro de Fênix, não estou substituindo Jesus. Porque eu até falei com o Espírito Santo: poxa, Senhor, as pessoas vão começar a falar mal, porque eu não estou falando com você, não estou colocando o Senhor como referência. Mas ele me falou o seguinte, que realmente Jesus Cristo não caiu, mano. Jesus Cristo ele não caiu nenhuma vez. Ele foi justo desde o momento que nasceu até o dia da sua morte. Então, eu coloquei exemplos de pessoas que caíram e estão sempre ressurgindo. E por que não um desenho? Na verdade, esse desenho é muito real. O que essa mensagem está passando do desenho é muito real. Então, o Cavaleiro de Fênix é o seguinte: os inimigos pensavam que ele tinha morrido. Os inimigos pensavam: eu ganhei a vitória. Eu consegui vencer finalmente esse cara. Mas ele poderia até sumir. Por exemplo, ele caiu no abismo, os inimigos jogavam ele no abismo, ele sumia. Mas no dia seguinte, ou num dia que ninguém esperava, igual você viu aí na cena, um dia que ninguém esperava, ele vinha e ressurgia. Ele ressurgia com a força ainda maior do que estava. Os inimigos ficavam apavorados. E isso era diversas vezes, eu coloquei apenas um pouquinho para você ver, mas isso era diversas vezes. Você que conheceu esse desenho, você vai ver, você vai lembrar. Então o que eu quero dizer com isso? No reino de Deus, temos que ser como esse tipo de pessoa. Uma pessoa que está sempre se ressurgindo das cinzas. Está sempre com força, com determinação. Eu vou falar um pouco de pornografia. Porque Deus falou comigo que não tem outro jeito de vencer a não ser com guerra, a não ser com essa perseverança, a não ser você ser um violento. Em Provérbios capítulo 24, versículo 16, vai dizer também: ainda que o justo caia 7 vezes, por 7 vezes ainda, ele vai se levantar. Ainda que você caia esse tempo todo, até agora você caiu esse tempo todo na pornografia, vou ser específico aqui, na pornografia, ainda assim, 7 vezes você vai se levantar, você está sempre se levantando. Deus está te levantando agora mais uma vez, com força ainda maior do que a primeira, do que a última vez que você caiu, para guerrear. Você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a lutar. Você não tem que se conformar com o ataque. Você não tem que se conformar com o ataque. O Espírito Santo me ensinou algo muito interessante, que você tem que aprender
a sentir as frequências das trevas, as frequências dos ataques. Você tem que identificar de onde vem a origem, de onde que veio a origem. Por exemplo, se você pecou agora, se você caiu agora, você tem que entender e recapitular da onde que veio a base para que você venha cair. Onde que começou? Você entrou na internet? O que você viu? Você viu uma mulher? Você entrou no Facebook e viu uma roupa de uma mulher? Faz uma recapitulação do seu dia a dia, até onde você vê como você chegou a esse ponto de cair no pecado. Então o Espírito Santo ensina a nós entender a frequência. Às vezes vem sonho, você está sonhando, você está dormindo e vem sonhos eróticos. Por quê? Um ataque das trevas. Então Deus vai lá e te mostra primeiro. Deus ele não vai deixar você cair sem que antes te mostre, cara. Então você tem que entender essas frequências. Às vezes você está no dia a dia, você acordou, principalmente assim, aquilo que você vai ser à noite vai determinar daquilo que você pegou assim quando você acordou. O que eu quero dizer com isso? Assim que você acorda, você vai começar a sentir a frequência daquilo que está com você naquele momento. Por exemplo, você acordou e sentiu a presença de Deus. Você sentiu a presença de Deus. E você dá bom dia, Espírito Santo. E a presença enche o seu ambiente, enche o seu quarto. E você vai carregar aquilo no seu dia a dia, a presença. E tudo tranquilamente. Só que às vezes você acorda, você percebe umas frequências estranhas. Preste atenção nisso. Você percebe umas frequências estranhas. Por exemplo, caramba, o que é isso? Às vezes eu tô com uma vontade de jogar hoje videogame o dia todo. Tô com vontade de instalar esse jogo assim. Eu tô com vontade, sei lá, que tá vindo uma... Minha mente tá... O que tá acontecendo? Minha mente tá carnal hoje, agora, de manhã, assim que você acorda. Aí você resolve alimentar isso. Saiba, cara, que isso é um ataque das trevas já de manhã. O Satanás já veio de manhã tentando implantar isso na sua mente, no seu coração. Se você alimentar isso, mano, isso vai ser o seu dia a dia. Você vai, até o final do dia, mano, pode ter certeza, você vai cair. Então você tem que aprender essas frequências, aprender a identificar essas frequências. Quando você perceber essas frequências, você vai saber que é um ataque das trevas. Você vai falar, opa, eu repreendo em nome de Yeshua. Eu te repreendo. Mente, adore ao Senhor. Alma, se submeta ao Espírito. Comece a repreender e comece a chamar a presença. Comece na guerra mesmo, na guerra. Comece a ser violento. Lembra-se que o reino de Deus tem que ser violento, para você entrar. Eu esqueci agora, obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo me fez lembrar agora de uma outra versão mais violenta ainda. Uma nova interpretação. E os violentos, em Mateus capítulo 11, versículo 12, vai dizer, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Aí, e os violentos o tomam de assalto. Ele rouba, como fosse isso. Você vai com a força, passa aí. Você não aceitar. Então, essa é a palavra que o Senhor deu para nós nesse dia. Então, você tem que aprender a negar a si mesmo. Então, você tem que entender que a sua vontade, independente da sua vontade, cara, independente da sua vontade, independente do que você está sentindo naquele momento, você não tem que ser escravo das suas vontades, você não tem que obedecer aquilo que você está sentindo naquele momento. A única coisa que você tem que obedecer é quando vem a vontade de Deus. Fora isso, as vontades que vêm sua, desejos carnais ou desejos de outras coisas, pode ser uma ponte para você cair, para você pecar na pornografia, e não só na pornografia, em outros pecados ou outras coisas, naquilo que é mais fraco para você, aquilo que te faz cair mais. Então você tem que negar a si mesmo. Jesus falou,
Você não pode, Jesus falou, você não pode me seguir, você não pode pegar minha cruz sem que antes você venha se negar. Jesus nega-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar suas vontades. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Quero fazer uma oração aqui. Obrigado, Senhor. Pai, alcance, Pai, essas vidas agora que ouviram esse vídeo, que assistiram, Pai. Que o Teu poder alcance eles agora, Pai. Que o Senhor venha colocar fogo sobre esses jovens e esses adolescentes. O Senhor venha colocar fogo, Pai, sobre essas crianças, sobre aqueles que estão ouvindo. E esse fogo, Pai, não venha dar descanso. O Senhor venha dar ousadia, Pai. Coloque agora autoridade, Pai, sobre eles. Que venha autoridades para resistir às tentações, para lhes dar ordem aos demônios, ordem às frequências, ordem à sua mente para que adore a Yeshua, para que elas façam somente a vontade de Yeshua. Alcance eles agora, Pai, onde eles estiverem. Que o Teu fogo, Pai, acompanhe eles agora. Em nome de Yeshua, que assim seja feito, Pai. Amém. Então até o próximo vídeo. Gente, que pessoal, tenho muito conteúdo para passar, muitas coisas que o Senhor fala para mim para passar para vocês. Só que é aos poucos, tá? Aos poucos eu vou passando, tá bom? E compartilhe esse vídeo para aqueles que você sentir no coração. Dê aquele like, porque o like ajuda. Antes eu achava que o like era para se você gostou ou não, não é só isso. O like é para você fazer o vídeo ficar sempre no topo, sendo recomendações aparecem no YouTube de vídeos. Então o like ajuda para isso, tá? Então um grande abraço, até a próxima.